students, I am teacher Nemer Jonon. I'm happy to be here with you one more time. Hoje a nossa aula vai para o 6º ano, né? Mais uma aulinha aí para o nosso 6º ano. Portanto, lápis e papel em mãos e vamos tomar nota daquilo que foi importante nas nossas aulas. Time to study, hora de estudar. Senta em frente à TV, relaxa e vamos praticar inglês. Let's practice in English, ok? O tema da nossa aula de hoje, Talking about health, falando sobre saúde. Aí na primeira semana do PET de vocês, está falando sobre o coronavírus. Então eu peguei esse gancho para a gente aproveitar e falar sobre outros tipos de doenças, sobre as prevenções e a saúde também. E o importante que esse momento que estamos vivendo da pandemia, para que possamos tomar os devidos cuidados, ok, students? Let's go! Antes da gente começar, vamos passar o roteiro do que vai ser a nossa aula de hoje. Roteiro em inglês se diz script. Então vamos lá, falar sobre saúde e seus cuidados, algumas noções gramaticais, apresentação do vocabulário relativo ao tema desta aula. Primeiro então, falando aí na semana 1 do PET de vocês, Coronavirus, what is it? O que ele é? Vou ler para vocês em inglês e depois fazer a tradução, ok? The new coronavirus is part of a large viral family that causes respiratory infections in humans and animals. The new coronavirus causes a respiratory disease called COVID-19. In the most cases, a disease is mild to moderate, similar to the flu. Some cases can be more serious, especially in the elderly people with a pre-existing disease. Então, o que está falando aqui? Que o novo coronavírus é uma parte viral de uma grande família de vírus aí que causa infecções respiratórias em humanos e animais. O coronavírus, ele causa essa doença que é chamada de Covid-19, né? Que é uma palavra que está muito atual aí. Em muitos casos, essa doença é de leve a moderada e é parecida com a gripe. Em alguns casos, podem ser mais sérios, especialmente em pessoas idosas com doenças pré-existentes. Então, aqui fala isso, mas hoje a gente está constatando que as pessoas jovens estão cada vez mais contraindo esse vírus. Então, é importante a gente tomar todos os cuidados, é importante também a gente evitar aglomerações, né, evitar tocar nas coisas fora de casa, para que tenha essa prevenção, ok? Os sintomas relativos a essa doença, symptoms. The main symptoms for identifying the disease are similar to flu or cold, fever, cough, e difficult breathing. Então aqui estão falando os principais sintomas, né? E esses sintomas eles são bem parecidos com a gripe. Gripe em inglês é flu ou resfriado que é cold. Quais são esses sintomas? Febre, fever, tosse, cough e difficult breathing, a dificuldade da respiração. Então esses são alguns sintomas que envolvem aí a Covid-19, ok? Prevention measures. A gente já falou sobre as prevenções, geralmente no início da aula eu coloco como a gente prevenir em relação à pandemia. Hoje eu coloquei aqui no meiozinho para a gente poder praticar um pouco mais. Então, tem aí, ó, wear a face mask, que é usar a máscara, ok, no rosto, aí tampando a boca. Keep your distance, ficar distante, permanecer distante, stay at home, ficar em casa sempre que possível, né, evitar sair toda hora, o máximo que você puder prevenir ficar na sua casa é importante. Wash your hands, lavar suas mãos. Clean your object, limpar todos os objetos. Eu sempre dou a dica do smartphone, que é aquele objeto que está sempre nas nossas mãos, aonde a gente vai, então higienizá-lo quando chegar em casa. E don't touch, evitar ficar tocando nas coisas, porque a gente tem essa mania, às vezes vai no mercado, na farmácia, em alguma loja, a gente fica pegando, e isso não é bom, porque todo mundo tocando ali pode transmitir o vírus aí. Então, são as dicas de prevenção aí para o coronavírus, ok? Lá no PET de vocês também está trabalhando quadrinhos, então resolvi colocar um diálogo para que vocês percebam
que é importante para a prática da língua inglesa, principalmente porque tem muita imagem. Então, todas as vezes que a gente vai ler uma história em quadrinhos, é importante que a gente observe as imagens e faça a leitura atentamente. Então, vamos lá. My leg is hurting, doctor. Hey, Joe, what's the matter? Então, o médico aqui, ó, o doctor, pergunta ao Joe o que ele está se sentindo. Então, what's the matter é uma frase muito comum para a gente perguntar sobre saúde, o que a pessoa está sentindo. Então, eu falo, what's the matter? No caso aqui, my leg is hurting. Então, vamos observar bem a figura e o que será que ele está sentindo, né? Aí vai vir a perguntinha aqui para você pensar aí em casa, ok, students? O que Joe está sentindo? Uma dor na perna? Dor no braço? Dor no estômago? Ou dor de cabeça? Vamos voltar lá na imagem, observar bem, ó, my leg is hurting, doctor. Então, ele está falando da perna. Leg em inglês é perna, ok? Então, voltando lá, o que Joe está sentindo? Acertou o student que pensou dor na perna, certo? Right? Ache. A palavrinha ache também é muito importante, significa dor. Em inglês, a gente tem alguns termos que podem designar a dor. Então, vamos ler aqui sobre a palavrinha ache. Quando queremos especificar o tipo de dor, a palavra mais comum é ache. Veja esses exemplos. Dor de cabeça, headache. Dor nas costas, backache. Dor no estômago, stomachache. Dor de ouvido, earache. E dor de dente, toothache. Então, ache significa dor. Aqui a gente pegou head, cabeça, headache, dor de cabeça. Pegamos back, que significa costa, backache, dor nas costas. O estômago, stomach, stomachache, dor no estômago. Ouvido, orelha, ear, earache, dor de ouvido. E o dente, que é tooth, um dente, e teeth, dentes no plural. Então, toothache, dor de dente. Então, prestar bastante atenção que essa palavrinha é muito usada aí no final de alguns termos para designar a dor, ok? Então, vamos lá, dando continuidade aí, mais um quadrinho para a gente observar a imagem, né, observar o que está acontecendo aqui e o diálogo. Então, vamos lá. Hey, Ted, what's the matter? Então, remember, what's the matter? O que você está sentindo, né? É um termo muito usado e tem que memorizar. Oh, doctor, I'm bad. I have the flu. Também quando eu for falar assim, eu estou doente, eu falo I have, eu uso have ao invés do verbo to be, que o verbo é ter, e qualquer sintoma eu posso ter agora e depois eu não tenho mais. Então, por isso que o have é muito usado para falar que eu estou com algum tipo de problema na saúde, ok? Então, hi Ted, what's the matter? Oh, doctor, I'm bad. I have the flu. Então, observando bem a imagem aqui, o que está sentindo esse personagem do nosso diálogo. Passando aí, o que você imagina que o Ted tem? Uma dor de cabeça, headache. Uma dor de barriga, stomachache, ou uma crise de tosse, tosse em inglês se diz cough, ou uma gripe. Vamos lá, voltando na imagem, só para a gente reparar bem o que está acontecendo. Voltando na pergunta, uma gripe, né? Pode voltar lá novamente. I have the flu, eu estou gripado, ok? Se a gente fosse traduzir ao pé da letra, eu tenho uma gripe, mas geralmente a gente não fala isso em português, então a gente tem que levar e tentar pensar em inglês. Então, eu estou gripado, ok? Ó. Sickness, são alguns tipos de... Sickness também é uma palavra que eu posso falar doença. Tem disease e sickness, então por isso que eu destaquei ela aqui. Então nós temos, eu falo e você, student aí do outro lado, repeat with me. Vai repetir junto comigo. Cough, ok? Fever, runny nose, sneeze, sore throat. One more time. Cough, que é tosse, fever, febre, running nose, nariz entupido ou até mesmo quando está escorrendo um pouquinho, sneeze, espirro, e sore throat, que é dor de garganta ou garganta inflamada, ok? Toma nota de alguma palavrinha que tenha dificuldade na pronúncia ou na tradução para que vocês possam lembrar durante as atividades aí.
Skin problems. Skin significa pele. Então, eu coloquei aí também alguns problemas que a gente pode ter na pele, ok? Skin problems são eles: blemish, let's repeat with me, blemish, dandruff, freckle, pimple, scar, spot, wart, wound, wrinkle. Então, vamos saber o que é cada um aí, ó. Blemish, que é mancha. Mancha na pele se diz blemish. Dandruff, caspas. Freckle, sarda. Pimple, espinha, né? Que a gente está aí numa fase da adolescência, onde aparecem muitas pimples, espinhas. Scar, cicatriz. Spot, sinal, marca, ok? Wart, verruga. Wound, ferida, e o wrinkle, ruga, ok? Então, alguns problemas de pele aí, skin problems. Vamos dar continuidade. Teve essa fake news aí no estado de São Paulo. E o que é uma fake news? Eu aproveitei o tema para esclarecer essa fake news aí. Fake news é a notícia falsa, né? Então, vamos lá. Já vou ler traduzindo por conta do tempo. E aí vocês vão prestando atenção aí em casa, ok? A Secretaria de Saúde, Municipal de Saúde de São Paulo, esclarece que é fake news que está circulando nas mídias sociais e em mensagens de aplicativo sobre a luta contra o coronavírus e o tratamento da Covid-19. Não existe medicamento, chá, vitamina ou vacina capaz de curar a doença. No entanto, lavem as mãos com água e sabão, cubra sua boca, né, no caso sua face, e principalmente com os braços na hora que estiver tossindo. E esses são alguns caminhos para a prevenção desse vírus. Então tá bem claro aqui, ó, there is still no medicine, tea, vitamin, nor vaccine. Então, quer dizer, não tem nenhum tipo de vacina ou medicamento ainda, infelizmente, capaz de curar. Então, o que a gente precisa nesse momento é da prevenção, é dos cuidados, é de não aglomerar, é de cobrir a face, é de passar o álcool gel, é de lavar as mãos com água e sabão. Então, aqui é só esclarecendo uma fake news, porque está bem dentro do nosso tema e é importante você, aluno, entender o que significa a fake news, que é uma notícia falsa, ok? Continuando aí, nós temos também alguns tipos de medicamentos. Medicamentos em inglês se diz medicines. Vamos trabalhar alguns. Solution, solução. Let's repeat. Eu vou falando e daí de casa você vai repetindo. Lotion, loção. Eye drops, colírio. Drops significa gotas, tá? A palavrinha separada. Então, aquelas gotinhas que a gente pinga nos olhos, colírio, eye drops. Antisséptico, toothpaste, pasta dental, para cuidar do dente, a gente considera como um medicamento também, porque cuida, trata, ok? Aspirin, aspirina e capsule, cápsulas, ok? Então, repetindo aí, solution, lotion, eye drops, antiseptic, toothpaste, ok? I'm sorry, aspirin e capsule. Ok, students? Vai memorizando esse vocabulário porque é muito importante para vocês. Health expressions. Algumas expressões aí em inglês sobre a saúde, né? Tem muita coisa em inglês que a gente já usa a expressão. Por exemplo, eu chego no aeroporto, já tem as expressões certas para eu falar. Eu chego lá no hospital mesmo, estou sentindo alguma coisa. Então, tem coisas que a gente não vai montando palavrinha por palavrinha. Já existe uma expressão para designar aquilo que eu estou sentindo ou o que eu quero fazer. Então, tem aí, ó. Se eu não me sinto bem, como que eu falaria isso? I don't feel well. I don't feel well, eu não me sinto bem. Né? Eu tenho um problema cardíaco, como que eu falaria isso? I have a heart condition. I have a heart condition. Deixe-me examiná-lo, o médico vai te perguntar. Como que ele perguntaria isso? Let me examine you. Let me examine you. Deixe-me te examinar, ok? Respire fundo, né? Às vezes a gente está com uma dor muito intensa, então o médico pede para respirar fundo, para aliviar. Como que eu falaria isso em inglês? Breathe deeply. Breathe deeply, respire fundo, ok?
não mexa a cabeça. Como que eu falaria isso? Don't move your head. Don't move your head, não mexa a cabeça. Onde dói? Sempre perguntam, né? Então, where does it hurt? Where does it hurt? Where does it hurt? Onde dói. Então, algumas expressões que vocês podem usar no dia a dia. Se quiser anotar alguma que acha mais importante, no dia de consulta, alguma coisa assim fora do Brasil, em países de língua inglesa, ok? Então, vamos continuando aí. Look this sentence. Observar essas sentenças onde eu coloquei um pouco do vocabulário para a gente praticar a pronúncia e a tradução. Então, eu falo, vocês aí vai memorizando e repetindo na casa de vocês. I have a headache. I have a headache. Eu estou com dor de cabeça. É o que eu falei. Se eu fosse traduzir ao pé da letra, eu tenho uma dor de cabeça. Só que a gente não fala assim em português. Então, eu estou com dor de cabeça, ok? I have a cold. Cold é a palavra frio, mas se tratando da saúde é a palavra resfriado. Então, I have a cold significa eu estou resfriado, né? Tem uma diferença do resfriado para gripe. A gripe é a palavrinha flu, que está na próxima sentença aqui, ó. I have the flu. Eu estou gripado, né? Se fosse ao pé da letra, eu tenho uma gripe, mas a gente não fala assim, então eu estou gripado. E sempre usando o artigo aqui, ó. No caso, nas duas sentenças, eu usei o a, que significa um ou uma, né? E para gripe eu sempre uso o de, que é o ou a, quando eu estou especificando essa palavra, ok? Então, continuando aí. Piatation. Então, a gente viu a palavrinha ache, que significa dor, mas também tem a palavrinha pain, que também significa dor. Então, vamos ver qual a diferença entre uma palavra e outra. No português, só tem uma palavra para isso. O inglês, muitas vezes, usa mais de uma palavra para descrever as mesmas coisas. Dor é uma delas. Você a conhece como pain ou ache. É normal se confundir com o uso das duas. E sim, existe diferença entre elas. Uma dor passageira, que um bom remedinho cura, é uma ache. Por exemplo, a dor de cabeça, headache, né? A dor no estômago, stomachache. Já aquela dor lancinante, né, que chega a dar enjoo, é uma pain. Então, uma dor muito forte, uma dor que atormenta, ela é considerada uma pain, ok? Continuando aí. Dicas de saúde para vocês, ó. Primeira dica, eat less salt, coma menos sal, eat less fat, coma menos gordura, cut out sugar, corte o açúcar, eat more fiber, coma mais fibra, cut out processed food, cortar as comidas processadas, drink more water, beber mais água, do exercise, praticar exercício, eat fruit and vegetables, comer muitas frutas e vegetais. Então se liga nessas dicas de saúde aí, que é muito importante para você crescer bem e bem disposto aí para as atividades físicas, ok? Então relembrando lá sobre ache and pain, fiz uma perguntinha aqui, ó. O que é pain? É uma dor passageira? Vamos raciocinar? É uma dor que atormenta? Ou uma dorzinha leve, uma dor leve? Então, acertou quem respondeu que é uma dor que atormenta. Porque o ache de headache, stomachache, earache, esse sim é uma dorzinha mais leve. Ok, student? E aqui também eu tenho para vocês algumas curiosidades sobre saúde. Did you know? Você sabia? A palavra flu, gripe, vem do nome do vírus influenza. Então, influenza, a gente pegou o flu dessa palavrinha e por isso que em inglês gripe se diz flu, ok? Virose é muito comum dizer stomach bug ou stomach flu, porque quando a gente tem uma virose, o estômago fica muito enjoado, então a virose a gente usa a palavrinha tipo o estômago gripado ou o estômago bugado, né? Então, stomach bug ou stomach flu. E é muito comum usar a palavra heartburn para dizer que está com azia. Heart é coração. Aí, heartburn é tipo coração queimando, porque quando a gente tem azia, parece que toma toda conta de tudo isso aqui. Então, em inglês, a gente fala heartburn para dizer azia, ok? Então, hoje a gente está finalizando a nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre saúde.
tomem seus cuidados, take a care em relação ao coronavírus, né? Previna-se. Thanks for watching. Obrigado por assistir. See you next class. Kisses and bye bye.